Opa, tudo bem? Bem-vindos aí ao sétimo vídeo da segunda temporada, ou o 15º vídeo do Freud na Lata. Esse vídeo faz parte da segunda temporada, que é inteira dedicada à teoria psicanalítica freudiana, e os vídeos Freud na Lata em geral são todos dedicados à ideia de apresentar o Freud da maneira mais clara e direta possível. Nesse vídeo a gente segue numa toada que a gente já estava adotando desde o vídeo anterior, pelo menos, que é de abordar um determinado conceito e ver as extrapolações que ele traz, né, os temas que ele traz para reflexão e tal. E o tema que a gente escolheu para esse vídeo específico é a sexualidade. Sexualidade que é um conceito bastante central na obra do Freud e no estudo psicanalítico como um todo. E um tema que também suscita muita controvérsia. Então, muita gente, quando está estudando, vai se inquietando, tem uma certa, né, muita gente fica meio escandalizada, meio incomodada com o lugar que ocupa a sexualidade na obra do Freud. Algumas pessoas, inclusive, se questionam se seria necessário continuar chamando de sexualidade, porque conforme elas vão se aproximando dos estudos, elas vão percebendo que Freud confere ao conceito sexualidade uma definição bastante específica, na verdade bastante abrangente, mas como ela é mais abrangente do que o comum, ela é específica. E essa concepção diverge da concepção usual, vulgar, que se faz de sexualidade. De forma que algumas pessoas olham e falam, mas será que a gente precisaria chamar isso aí de sexualidade? O próprio Freud falou disso na obra dele, tem mais de um texto em que ele levanta essa questão, fala, bom, as pessoas perguntam, né? Esse estilo que é um estilo recorrente na obra dele, as pessoas perguntam se seria o caso de chamar por um outro nome, não sei o quê, e aí o que ele diz é, olha, esse nome define bem o que a gente está estudando e não conheço o nome melhor. Não vejo nenhum sentido em inventar um nome novo, né? Criar um neologismo para falar disso, e isso que a gente está estudando não enquadra perfeitamente na definição usual de sexualidade, mas é um uso bastante legítimo do termo sexualidade, então acho que o melhor jeito é a gente manter esse termo. Mas então vale já saber de antemão que esse conceito tem uma conotação específica na teoria freudiana. E aí, nesse contexto, a gente já pegou en passant ali uma coisa que eu desenvolvo um pouquinho a título de nota de rodapé, que é o lugar da controvérsia no pensamento psicanalítico. Vocês certamente devem ter visto que em torno do pensamento psicanalítico existe sempre um certo clima de controvérsia, de polemismo e uma certa conotação de algo subversivo, diferentoso e tudo mais, que, no meu entendimento, não a priori nem atrapalha nem ajuda. É só a característica, isso parece relativamente recorrente. Pode ser que isso contribua para algumas discussões, pode ser que isso atrapalhe para outras discussões. No contexto do que a gente está fazendo aqui, acho que vale a pena a gente não se emocionar além da conta com esse tipo de conotação e pensar que esses temas são temas interessantes, fazem parte da vida humana e a gente estuda eles, né, enfim, sem se escandalizar rápido demais e também sem se encantar com uma sanha, tipo, olha que revolucionário que estamos fazendo. É um tema, né? Um tema que vale a pena ser olhado. Dito isso, quando a gente pensa então na sexualidade enquanto um conceito no horizonte da teoria psicanalítica freudiana, vale lembrar que essa conotação não é a usual vulgar. Quando Freud fala de sexualidade, ele não necessariamente está se referindo àquilo que uma determinada pessoa faz na sua vida íntima, né? Enfim, no sentido de com quem ela transa ou deixa de transar e tal, não necessariamente é disso que ele está falando. Em geral, não é disso que ele está falando. Ele falou um tanto disso. Tem uma preocupação do Freud muito pronunciada nos anos 1890, que depois declina rapidamente na obra escrita, sobre a sexualidade, né? Tipo, quanto você transa ou deixa de transar, se você se masturba ou não e tal. Só que o Freud associou isso a um campo da patologia humana que ele chamava de neuroses atuais, e ele não se ocupou tanto disso, ele acabou se ocupando de um outro campo. E associando a psicanálise a um outro campo, que é o campo das psiconeuroses. E o campo das neuroses atuais ficou, para ser honesto, relegado a segundo plano. De forma que o Freud acabava não se ocupando tanto de quanto a pessoa transa ou deixa de transar, se ela se masturba ou não, e por aí vai.
Então, quando ele fala de sexualidade, se ele não está falando disso, ele está falando do quê? Ele está falando basicamente do que ele mesmo chamava de sexualidade infantil, e o que ele associa com o infantilismo da sexualidade. Aí é uma expressão que vai gerar muita margem para equívoco. O que a gente pode pensar é que o Freud chama, na teoria dele, de sexualidade a sexualidade infantil e as suas reverberações e repercussões vida fora e vida dentro das pessoas. E aí, a ideia é que, por conta de um conceito da psicanálise, que é um conceito bem importante, ainda que seja pouco discutido, que é o conceito de determinismo psíquico, por conta da ideia de determinismo psíquico, a sexualidade infantil vai ser muito relevante para compreender a vida psíquica e os impulsos, né, enfim, a vida das pulsões do sujeito ao longo de sua vida. E isso faz com que, na prática, quando o sujeito dá notícia de alguma paixão, de algum interesse, de alguma afeição, ou né, enfim, de algum debruçamento mais sistemático ou mais afetado, isso dá notícias da vida sexual dele. Porque isso é um desdobramento da vida sexual infantil. Então, digamos que eu gosto muito de alguma banda e eu acompanho essa banda sempre que eu tenho ocasião. Então eu sou fã sei lá, de Los Hermanos. Então sempre que tem um show de Los Hermanos eu consigo alcançar, né? Enfim, eu vou de carro, vou de avião, vou de ônibus, eu faço o que for necessário para ir no show do Los Hermanos. Esse meu encanto e essa minha devoção, essa minha dedicação, esse meu interesse, essa minha paixão, chame do que quiser, isso é denotativo da minha vida psíquica e dos afetos na minha vida psíquica. Eu sou afetivamente muito envolvido com essa banda e com esse hábito meu de correr atrás da banda para assistir show dela. Isso dá notícia de manifestações atuais, na minha vida atual, da minha sexualidade infantil. Como? Não sabemos por enquanto. Agora, se eu estivesse em análise e eu estivesse disposto, bom, como eu estou, e eu estivesse disposto a contar para vocês o que eu estou tratando na minha análise, coisa que eu não estou, a gente poderia ficar sabendo de onde isso vem. Então, eu tenho uma fixação por acompanhar Los Hermanos, porque parecem homens que têm uma relação afetiva, se dão bem, não estão constrangidos por estarem bem uns com os outros. Isso me lembra aquele dia num churrasco da família do meu pai, que ele estava com os irmãos ali, e aí eles foram se abraçar, mas eles ficaram meio constrangidos, e aí eles fizeram alguma brincadeira, e eu vi que um deles ficou mais constrangido que o outro, e por aí vai. E isso me impactou de uma determinada maneira, é claro, né? E que diferença isso faz? O ponto é que, numa análise, isso ajudaria a entender a minha dinâmica afetiva e isso, muito provavelmente, de segunda mão, né, ajudaria a entender as questões da minha vida afetiva, que são questão para mim. Então, se eu não tenho uma questão com acompanhar os shows do Los Hermanos Brasil afora, isso não é muito um problema. Mas isso provavelmente apareceu na análise porque isso está relacionado com alguma outra questão. Então vamos dizer que eu tenho medo de falar em público, isso poderia acontecer. E não sei se percebe que não é o caso, mas né, enfim, e aí isso era uma questão da minha análise, isso foi associado e aí chegou lá, né? Então o lance, no fim das contas, acaba passando por aí. A sexualidade infantil por assim dizer, isso é uma generalização, mas isso é meio que a sexualidade infantil é um protótipo da maneira como a minha vida afetiva, no geral, vai se organizar ao longo da minha vida. Então, tem um tanto de ressimbolização, ressignificação, e a partir desse jogo de ressimbolização e ressignificação, por um jogo de deslocamentos e condensações, a minha circulação nos encontros com pessoas e coisas e eventos vai reapresentando a minha disposição afetiva a partir daquele mesmo protótipo sempre. Esse é o lance. Então, a importância da sexualidade infantil para a teoria freudiana é que, a partir da sexualidade infantil, que toda a vida psíquica se organiza. Então, por que se fala tanto de sexualidade na psicanálise freudiana, na teoria psicanalítica freudiana? Porque
ela é o protótipo, ela é a matriz de tudo. É a partir dali que se organiza, que se constela, que se desdobra todas as outras manifestações psíquicas da minha vida. E o caminho em análise vai passar por aí, isso aqui na contramão, né? Então eu vou indo da minha vida atual, né? Ah, fui no show dos Hermanos, sábado, foi legal, mas não foi tão legal que nem o da semana passada, blá 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 blá. E aí tô falando na análise, e aí o sujeito vai, e o que que aconteceu de diferente? Ah, eles não se abraçaram no final, o bis parece que foi meio xoxo, ou eles se olharam de uma maneira estranha, e daí vai indo em direção aos determinantes afetivos, quaisquer que sejam eles. Né? Enfim, nesse caso, nesse exemplo tosco que eu inventei, aí iria por aí, poderia ir por qualquer outro lugar. Dentro do campo psicanalítico, heterogêneo e plural como ele é, outras perspectivas vão olhar para a sexualidade de outras formas. Então a gente tem outras perspectivas em psicanálise posteriores ao Freud que vão, por exemplo, priorizar uma manifestação afetiva que é anterior, que é dos bebês, por exemplo. Melanie Klein vai fazer isso. Então ela estuda o que a gente chama de édipo precoce, o édipo kleiniano, que é o édipo do bebê. E a partir daí você tem uma manifestação da sexualidade que se dá de outra forma, porque ela está mudando o lugar e os parâmetros do tal do protótipo, matriz, do jeito que eu estou chamando aqui. Outros autores vão dar uma ênfase que faz eles adotarem outra terminologia, inclusive. O Winnicott, por exemplo, fala pouco, ele usa pouco o conceito sexualidade, ele fala pouco da temática sexualidade, ainda que ele fale de afetividade, investimento, agressividade, destrutividade, vários elementos, criatividade, que tem a ver com essa mesma matriz conceitual do Freud. E outros autores ainda vão tentar remeter isso para um campo que não seja tão dependente do desenvolvimento, da história de vida de cada um, tentar fazer disso uma narrativa um pouco menos individual, ou menos desenvolvimentista, ou menos psicologicista, e isso aparece de maneira muito marcada na obra do Jacques Lacan, por exemplo, mas aparece na obra de outros autores também, que vão tentar olhar para o campo da afetividade e dos impulsos na vida psíquica humana a partir de outras perspectivas que não sejam essa da sexualidade infantil e do infantilismo pautado pelo determinismo psíquico. No Freud, no entanto, parece que é assim que a coisa funciona. E aí, então, só para vocês entenderem, né, não parece necessário tanto escândalo quando se olha para a importância conferida à sexualidade na psicanálise. Porque, no fim das contas, é isso, é um modo a partir do qual se habita a afetividade do sujeito. O lugar da sexualidade vai ser tratado de maneira não tabu, tanto pelo Freud quanto por qualquer psicanalista que se preza. Então a pessoa não fica, né, enfim, cheia de dedos e não evita o assunto da sexualidade. Então é possível falar, né, de se a pessoa está apaixonada ou não pelo analista ou por quem quer que seja, e se ela se masturba ou não, e o tipo de fantasia sexual que ela tem. Esses elementos vão ser habitados, até porque eles são elementos muito favoráveis para investigar a tal da sexualidade infantil. Né? Isso já era verdade em relação ao Freud e continua sendo verdade para quem se inspira na obra do Freud ainda nos dias de hoje. Né? Então a questão não é que o sujeito quer saber se você transa ou não, se você se masturba ou não, mas é que esse campo é um campo tão relevante quanto qualquer outro, talvez até um pouco mais, para poder habitar, para poder produzir sentidos em relação à sexualidade infantil. E quando Freud fala de sexualidade, da importância da sexualidade na teoria dele, na metapsicologia dele, ele em geral está falando da sexualidade infantil e não da sexualidade atual. Porque é possível o sujeito ter uma fixação na sexualidade infantil que vai se manifestar não exatamente na vida sexual, assim, com que ele transa ou não, se ele se masturba ou não, mas em alguma inibição, em alguma compulsão, em alguma conversão, em qualquer outro nível da vida psíquica que é sexualmente investido. Esse é o ponto. Então, o campo da sexualidade, no sentido do que eu faço com a minha genitália ou das atividades que me trazem prazer sexual, genital, orgástico, nesse sentido específico, não é o único caminho para investigar o que o próprio Freud reputa e estuda,
enquanto sexualidade. Ainda assim, né, enfim, vale ressaltar, porque não custa ressaltar, que permanece na perspectiva, na visada freudiana, um interesse em não tratar como tabu o sexo e o dinheiro. Né? Então o lance não é que seja necessário falar disso, e quando Freud fala da sexualidade, ele não significa que ele está bisoiando ali, está de olho para saber se você trepa muito ou pouco. Porque o foco é outro, o foco é a sexualidade infantil. Mas não haverá em relação ao Freud enquanto psicanalista esse tipo de constrangimento, pudor ou moralismo no que tange à sexualidade humana, seja ela infantil, seja ela adulta. Né? Então, se você quiser dizer da fixação que você tinha no seu priminho e de como você gostava de brincar de mangueira, porque jogava na cuequinha dele, você via o pingolim dele ali, isso não vai ser moralizado, o psicanalista não vai te dar uma bronca por falar que é um absurdo e blá blá. Então existe uma abertura para tratar desse tipo de temática. Esse acho que é o lance em relação ao conceito sexualidade da maneira como ele aparece na obra do Freud, pensando, é claro, naquilo que nos toca, naquilo que é importante a gente manter em vista para estudar Freud hoje. Espero que tenha ajudado. E na sequência a gente vai para o último vídeo, que é um vídeo aí de fechamento e articulação, né, amarração dessa segunda temporada do Freud na Lata. Beleza? Até lá então. Abraço.